no ar mais um programa, o Rádio na TV, aqui pela sua Veritas FM e também pela TV USC, este projeto para levar um pouco mais de entretenimento e também aqui você pode conhecer algumas questões que estão fora do nosso cotidiano e também no nosso cotidiano, com certeza. Hoje recebemos em nossos estúdios o Dr. Jason Antônio Barreto. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Agradecido, é um prazer a gente conversar um pouquinho sobre essa doença aí, né, que é uma doença endêmica no Brasil, para muitas pessoas a gente conhece. Muito bem, hoje o tema nós vamos falar sobre hanseníase. O que é essa doença? Quem ela está acometendo aí? Qual parte da população ela acomete aí? Com muitas questões que nós vamos discutir aqui hoje no Rádio na TV. O Dr. Jason, ele é médico pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em pesquisas laboratoriais em saúde pública pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Atualmente também é médico do Instituto Lauro de Souza Lima, aqui em Bauru, e preceptor de residência médica em dermatologia dessa instituição. É médico especialista em clínica médica, dermatologia e hansenologia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre hansenologia, também sobre a hanseníase, que atinge aí grande parte da população. Doutor, o que é hanseníase, para que a gente possa colocar, contextualizar, para que a população possa conhecer? Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa e com um tempo de incubação muito prolongado, assintomático, que acomete principalmente os nervos e a pele. É a doença antigamente conhecida com o termo de lepra, antiga lepra. Uma doença milenar, já existe há mais de 5.000 anos em contato com o ser humano. Ela existe aí há mais de 5.000 anos, como o senhor mesmo disse, mas a população conhece, tem acesso a isso. Quais as informações o senhor acredita, como especialista, tem chegado essas informações na população? O termo lepra é um termo muito pejorativo. Muitas pessoas acham que a lepra é uma doença que não existe mais. E o conhecimento, né, existem umas piadinhas, a pessoa vai perdendo os dedos. A hanseníase, né, ela não é a doença que faz a pessoa perder os dedos. O que acontece é que a pessoa perde a sensibilidade, se machuca, não sente e acaba se automutilando. Esse é o problema da hanseníase. Claro, ela pode comprometer o olho, o nariz, né, causar desabamento do nariz, causar cegueira. Existem outros comprometimentos, mas isso não é comum. O mais comum é o comprometimento nervoso. Então, tem esse termo lepra, foi modificado pelo professor Abraham Rockberg para o nome de hanseníase, em homenagem ao descobridor norueguês chamado Hansen, que descobriu o bacilo da hanseníase. Então, hanseníase é a antiga lepra. É uma doença que existe, é endêmica no Brasil, em vários países em desenvolvimento ainda existe essa doença. Ela acontece principalmente em países onde existe uma desigualdade social muito grande, como o nosso país, por exemplo. Hoje, assim, nós teríamos um número para que a população possa ser contextualizada, números no Brasil, e também hoje nós percebemos que o cuidado também, alguns institutos, como o Lauro de Souza Lima, hoje vem cuidando dessa população que já tem, né? E as campanhas, elas têm realmente aí, têm surtido efeito, as campanhas do governo? A hanseníase, ainda no Brasil, desde quando foi introduzido o tratamento, a hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e é fornecido pelas unidades básicas de saúde de cada município. E existe no Brasil aproximadamente 50.000 casos novos, em média, desde o ano 90 até agora, são detectados todos os anos. Por que não cai se a doença é curável? Justamente porque o sistema de saúde pública é muito precário no diagnóstico precoce e acompanhamento dessa população. Geralmente são pessoas de um nível socioeconômico cultural mais baixo. Então, procuram o médico só quando a coisa está muito avançada. Isso também acontece também com colo de útero, câncer de colo de útero. É um absurdo hoje alguém morrer de câncer de colo de útero, mas ainda morre muita gente de câncer de colo de útero, né? Câncer de próstata, câncer de mama. Então, por quê? Porque doenças assintomáticas, quando comprometem uma população, né, em um nível socioeconômico cultural mais baixo, elas não procuram o médico, não têm o hábito de procurar. E muitas vezes também, quando procuram, tem uma dificuldade de acesso, também não consegue o diagnóstico. Ou às vezes também o médico também não sabe fazer o diagnóstico. E é muito pouco tempo, é dado na graduação em medicina. Eu fui ver meu primeiro caso de hanseníase aqui em São Paulo. Eu fui formado por Santa Catarina. Eu não sabia o que era hanseníase, não sabia também a minha ideia. Hanseníase é uma doença da Bíblia, né? O termo que a gente aprende na faculdade é que a hanseníase é uma doença extinta. E até um tempo atrás, uns 5 anos atrás,
a OMS estava querendo esconder os casos de hanseníase. Hoje o Ministério da Saúde está tentando recuperar todo esse tempo onde a doença foi escondida, né? Vamos dizer que não existe para que fique tudo lindo e maravilhoso, né? Mas não, a doença está aí, assim como a tuberculose está aí, a hanseníase está aí. Enquanto houver desigualdade social, existirá a hanseníase. Mas o senhor colocando que ela existe, aí o diagnóstico não é preciso, vamos colocar assim. E aí, como diagnosticar então esse caso com uma outra doença? Vai fazer um outro tipo de tratamento? Como para o médico fazer esse tipo de diagnóstico e aí receitar um medicamento que não é para aquele tipo de problema que o paciente tem ali? Então é multifatorial. Primeira coisa, você tem que dar educação para a população. Ela tem que saber que uma mancha na pele, que ela não sente coçar, não sente arder, é uma mancha, é alguma coisa errada, não apareceu ali. Né? Não é, enquanto não doer, eu não procuro médico. É muito comum isso. Enquanto não me incomodar, eu vou empurrando com a barriga, literalmente. Né? Esse é o primeiro ponto. Então você tem que dar educação para a população. Segundo, boas condições econômicas, porque a hanseníase, a maior parte das pessoas que entram em contato com a bactéria da hanseníase não desenvolve a doença, porque a sua imunidade é suficiente para não deixar ficar doente. Esse é o segundo ponto. Então, melhores condições sanitárias, melhores condições socioeconômicas de uma forma geral. A Europa acabou com a hanseníase 150 anos antes de haver o primeiro antibiótico. Então, quer dizer, só com melhorias das condições de vida ela eliminou a hanseníase. Isolava-se os pacientes doentes e melhorava as condições sanitárias, eliminou a hanseníase. Agora, por que isso acontece aqui no Brasil? A gente tem uma faculdade de medicina abrindo em qualquer boteco de esquina, né? Hoje, uma péssima qualidade, né? O Conselho Federal de Medicina brigando contra isso, e tem que brigar contra isso, realmente tem que ter qualidade. Né? Precisa de médico no Brasil, precisa, mas de médicos com qualidade. Né? E isso é o que não ocorre, principalmente no interior do Brasil, onde a maior parte das pessoas que vai para o interior, né, normalmente são recém-formados. E tem uma rotatividade muito grande. Os grandes centros, onde, como em São Paulo, por exemplo, né, a gente tem aqui em São Paulo, os médicos mais capacitados estão em São Paulo, Rio, Sudeste. Né? O problema é que não saem daqui, também é um problema também. Então precisa ter a capacitação do médico também. Então, mas aí até que eu volto a esse questionamento, né? Como que o médico ele se forma, aí ele vai tratar um paciente e esse paciente tem uma doença que não é aquela que ele diagnosticou. Né? É um problema muito sério isso no país. E aí, quando esse paciente chega realmente para o diagnóstico exato, o que acontece? Ele é mutilado. Isso. Entendeu? E isso acho que acredito que o senhor tenha acompanhado no Instituto Mauro de Souza Lima também, aqui em Bauru. Aqui em São Paulo, nós temos aqui, São Paulo, a hanseníase está sob controle. Né? Pelo menos epidemiologicamente está sob controle. Embora nós fizemos um trabalho que está para ser publicado, que lá no Lauro Souza Lima, entre 2003 e 2007, foram diagnosticados de dentro do estado de São Paulo 160 casos de hanseníase. Em média, a gente recebe um caso novo toda semana lá no Lauro Souza Lima. Toda semana entra um caso novo, a maior parte do estado de São Paulo. E 50% dessas pessoas vêm com diagnóstico de reumatismo, de problema de circulação, de micose, de alergia, as mais diversas patologias. Por quê? Porque o médico não pensa em hanseníase. Ele vê uma mancha branca, isso é pano branco. Não se preocupa em saber, será que não é uma lesão de hanseníase? Testar a sensibilidade, porque a lesão da hanseníase, a característica dela, é uma perda da sensibilidade ao frio, ao calor, à dor ou até mesmo ao tato. Essa é a lesão inicial. Ninguém começa a hanseníase já perdendo os dedos, ficando cego. Isso é a evolução de uma doença não tratada, onde se deixa evoluir. E por que acontece isso? Porque o médico não é formado, infelizmente, na faculdade não é dada a importância para a doença. E volto a frisar, no Brasil, até 2005, foi escondido. O Ministério da Saúde hoje está fazendo um esforço sobre-humano para recuperar 15 anos, por 15 anos a hanseníase estava sendo escondida. Por quê? Porque nós tínhamos que atingir uma meta, que era a eliminação da hanseníase. Eliminar uma doença, você tem que ter uma vacina efetiva. Não existe vacina efetiva para a doença. Assim como não existe vacina para tuberculose. Né? A gente faz BCG, mas a BCG não impede a tuberculose. A gente também faz BCG para a hanseníase, mas a BCG não impede a hanseníase.
Então a gente não tem uma vacina específica e uma população carente a gente ainda tem. Então são vários fatores pelo qual a doença está aí. O rádio na TV ou a TV no rádio aqui pela sua Rádio Veritas FM, também TV USC. No próximo bloco você vai conhecer a opinião da população. Será que realmente ela conhece o que é hanseníase? Muito bem, então no próximo bloco aguarde aí. Metas do milênio: erradicar a pobreza extrema e a fome, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade de crianças menores de 5 anos, garantir que todas as crianças terminem um ciclo completo de ensino básico. Faça sua parte. Estamos de volta, o Rádio na TV, aqui pela sua Rádio Veritas e também TV USC. Agora nós vamos às ruas da cidade conhecer a opinião da população. Será que ela conhece o que é hanseníase? Vamos lá. A hanseníase seria a lepra, né? A lepra é o nome pejorativo para a hanseníase, né? Hoje a lepra é conhecida como hanseníase. Como se pega a doença? Boa pergunta, nem eu sei. Em caso de suspeita da doença, sempre procurar uma unidade básica de saúde, sempre, em todos os casos, não só na hanseníase, mas em qualquer doença, é melhor procurar um médico do que preferir aí a automedicação. Eu sei que o governo do estado desenvolve inúmeras campanhas até para conscientizar as pessoas acerca da doença, porque tem muitas pessoas que desconhecem, mas eu ainda acho que nessas propagandas deveria explicar mais, serem mais didáticas para que a população em geral possa entender o que é, como se pega e o que fazer, como é feito o tratamento nesses casos. Eu sei que é uma doença, né, degenerativa que acaba com a parte exterior, a pele, a pessoa perde o sentido, né, não consegue detectar mais a presença do calor, do frio e assim ela acaba degradando a pele. Não tenho informação de como pega a doença. Eu acho que seria mais caso hereditário, seria isso, não é? Ou contato com as pessoas que já têm. Eu não sei se esse contato assim passa. Antigamente eles acreditavam mais que só pelo contato era passada a doença. Agora, como é assim certinho, eu não sei explicar.